Olá, bom dia. Tudo bem? Eu vou dar 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, tá bom? Bom dia, Kátia, tudo bem? Hoje é minha vez, né? Vou aguardar só um pouquinho. Oi, Bia, bom dia. Abigail, tudo bem? Bom, podem ir chegando. Vou dar uns minutinhos só para chegar mais gente, tá bom? Bom dia. Oi, Luísa, bom dia. Vamos guardar só mais um minutinho. Muito legal, né? Essa possibilidade das lives. A gente está curtindo bastante, está em contato com vocês aqui por mais esse canal, né? Pelo Instagram. Antes de começar com o nosso tema, eu vou trazer alguns avisos, tá bom? Isso aí. Podem ir chegando, se acomodando. Bom, enquanto o pessoal chega, eu vou deixar alguns avisos aqui para vocês, né? Bom, o primeiro deles é que o Atma, ele está agora funcionando num formato online, né? O qual nós denominamos Atma em Rede. Então, nós estamos oferecendo várias atividades pela internet, né? Online. Então, nós temos as aulas de yoga. Vocês podem olhar aqui no feed do perfil, com os horários, né? Com os professores, os contatos dos professores também. Nós temos essas aulas de yoga online que são oferecidas pela plataforma Zoom, certo? Além das aulas de yoga, tem os atendimentos de psicoterapia, né? No momento com Israel e Tom, né? Vocês podem entrar em contato com eles pelo telefone também, tá aqui no Instagram. Nós temos também toda sexta-feira um encontro muito, muito legal, que são as meditações, né? Geralmente guiada por Tom ou por algum integrante da equipe do Atma. Tem sido momentos muito enriquecedores, né? De prática e de bate-papo sobre a prática, né? Da meditação. Então, nós deixamos o convite também aqui para vocês. Toda sexta-feira, às 18h30, é só deixar o e-mail de vocês. Pode ser aqui via direct ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Deixe o e-mail que na própria sexta-feira de manhã nós enviamos o link. É necessário baixar o aplicativo Zoom no seu celular ou computador. E aí no horário basta clicar, entrar na sala e participar da atividade em grupo, certo? É uma atividade gratuita, já é uma tradição do Atma há muitos anos. E agora a gente está nessa versão online, tá bem interessante. Bom, os outros dois avisos, dentro desse programa de atividades, né, Atma em Rede, a gente tem as lives aqui pelo Instagram, como essa que estamos fazendo agora. Então, todo domingo a gente tem um professor, ou mesmo o coordenador, participando aqui desse canal com vocês. É um momento muito interessante também de deixar perguntas, compreender também um pouco o caminho de cada um, né? E como a gente contribui com nossas histórias para formar essa grande família, né? Que é o Atma. E também deixamos o aviso que daqui a algumas semanas a gente vai também disponibilizar conteúdo pelo canal do YouTube do Atma. Se você procurar lá, Atma Centro de Yoga e Psicologia, você já encontra o nosso canal. Nós temos 2 aulas disponíveis, uma aula de meditação guiada por Tom e uma aula de yoga, uma aula prática, né, com os professores, guiada por Tom. Então você já pode acessar esse conteúdo lá pelo canal do YouTube e daqui a algumas semanas a gente vai disponibilizar um conteúdo extra. Então fiquem ligados, tá bom? A gente está bem interativo assim, nessa nova fase, ok? Bom, o último dos avisos, que é o tempinho, né, para o pessoal chegar. O último dos avisos quem acompanhou as 2 palestras de Tom aqui pela live do Instagram, a gente deixa o aviso que ele vai fazer uma outra live focando no método, né? Eu senti um pouco falta, assim, desse aprofundamento, mas é porque tem uma limitação de tempo aqui, né, da plataforma.
E também quem perguntou, né, pediu para ele falar mais sobre a pesquisa e o trabalho dele. A gente deixa esse aviso, né? Ele vai falar um pouco mais sobre o método Sansara Yoga, foi desenvolvido, né? Está em processo, na verdade, né? Há mais de 30 anos, com pesquisas práticas e teóricas. Quem está próximo, né, das práticas e atividades do Atman tem um pouco de proximidade, de noção, né, do que é isso, mas ele vai trazer de uma forma mais organizada aqui pra gente por live no Instagram, certo? A próxima live dele ele vai aprofundar no método, que seria essa alternativa, né? Como a gente lidar com as castrações, né? Esse tema aí eu deixo pra ele aprofundar. Ok? Bom dia, pessoal. Bom, então eu acho que já dá pra gente entrar no nosso tema, né? Bom, o tema que ficou assim para eu aprofundar com vocês é a dança e o yoga como práticas para a expansão da consciência. Esse é o tema da gente, certo? Nessa live vai ser assim um bate-papo essencialmente teórico, certo? A gente vai discutir um pouco, claro, baseado em percepções frutos da prática, né? Em outras oportunidades, a gente vai poder trazer atividades práticas, certo? Realmente eu tenho uma limitação aqui pelo Instagram e também nós temos esses dois canais, né? Essas duas vias de troca, tanto teórica quanto prática, e a opção agora foi teórica, ok? Bom, só fazendo uma breve apresentação, eu me chamo Priscila Sodré. Faço parte do quadro de professores do Atman, de aulas práticas de yoga. Sou dançarina, aqui atuante em Salvador. E atualmente eu estou cursando o mestrado profissional na Escola de Dança da UFBA. E aí a minha pesquisa é basicamente entender processos criativos possíveis, né, entre a dança e o yoga. Eu parto do princípio de pensar, eu parto para pensar as noções de processos criativos, né? Porque eu preciso falar do meu lugar de prática como artista. Então, esse papo, inclusive, pode ficar para uma outra live de repente. Tá bom? Aí, assim, focando assim no nosso tema, né? A dança e o yoga como práticas para a expansão da consciência. Bom, eu gostaria de começar o nosso bate-papo por definições, que eu acho que é um caminho legal, né? Nós podemos começar definindo o que é o yoga, o que é a dança e o que é a consciência, certo? Para definir o yoga, eu vou me referenciar aqui no livro de Tom, certo? É uma das referências da minha pesquisa, então vocês podem ter acesso a esse livro também, tá? Basicamente, o yoga é um conjunto de técnicas, essencialmente práticas, que visam a expansão da consciência, certo? Nas palavras de Tom, o yoga ele define o yoga dessa maneira: um conjunto de técnicas desenvolvidas dentro de um método essencialmente prático que visa despertar e autocontrolar os poderes do corpo e mente integrados, com a finalidade de provocar a expansão da consciência e, consequentemente, a superação do sofrimento. Podemos também definir o yoga como um método essencialmente experimental, e ele define também como ciência do espírito, que traz o corpo-mente, suas sensações, funções, suas pulsões, emoções, sentimentos, pensamentos, a consciência e o espírito como pedras angulares. Bem completo, né? Mas assim, para a gente continuar com o nosso tema, eu me atento a essa noção de que yoga é um conjunto de técnicas essencialmente práticos que visa a expansão da consciência, ok? Dança, como definir dança, né? Dança é um universo, mas para a gente poder pensar um pouco essa relação yoga, dança e consciência, a dança é um conjunto de técnicas essencialmente práticas que tem como base o movimento e busca
construir narrativas. Essas narrativas são infinitas. Pode ser narrativas poéticas, pode ser uma narrativa política. Eu posso trazer questões sobre o feminismo, sobre a situação do Congresso. Posso trazer diversos temas com esse foco na política. Posso defender os direitos das minorias através do movimento, da narrativa, né, construída com o movimento. E eu posso também construir uma narrativa abstrata. Não necessariamente contar uma história ou falar de um tema específico. Então, segure aí esse conceito, tá? Dança é um método essencialmente prático que, a partir do movimento, cria narrativas. Essas narrativas são infinitas, ok? Pessoal, eu tô vendo um comentário de vocês aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, Ludmila, Marcos. A gente vai ter um momento no final para perguntas, tá bom? Bom, e consciência? Como a gente pode definir consciência? Também vou recorrer, certo, ao conceito trazido por Tom, para a gente ter uma base bem sólida, né? Consciência é a unidade fundamental da energia primordial que tem como especialidade básica a percepção. Não é difícil compreender, né? Consciência é esse vedor distante que vê o filme passando, né? É a unidade básica da energia que tem como característica principal a percepção, né? Mas sim, tudo bem. Ok, eu já entendi o que é dança, o que é o yoga, consciência, tá tudo muito bonito, mas eu não sou dançarina, você pode me questionar, né? Eu não sou dançarina, eu pratico yoga para manter o meu bem-estar físico e mental, não tenho necessidade de aprofundar. O que me interessa saber sobre consciência, né? A gente pode se perguntar. Agora sim, do ponto de vista prático, a consciência ela está inerente, certo? A sua prática de yoga. Você vai desenvolver com o tempo consciência corporal. Você vai desenvolver consciência do seu corpo de dor, né? O que seria corpo de dor? Onde você sente um pouco mais, né, de tensão e aí aos poucos você vai liberando com a prática. A consciência ela tem várias facetas. Você vai desenvolver a consciência da sua respiração, né? Se você respira com qualidade, se você precisa melhorar. E posso falar para vocês por experiência própria, a respiração é algo que todos nós, seja professores, alunos avançados ou iniciantes, precisam desenvolver, né? Então, consciência da sua respiração. E no nível mais profundo, né, com o tempo de prática, onde você já percebe o yoga totalmente integrado no seu dia a dia, você vai tomar consciência das suas emoções, dos seus padrões de comportamento, dos seus padrões de sensação, né? Então, assim, a consciência é realmente infinita e você já vai desenvolvendo ela desde o início, desde as práticas iniciais, certo? Agora, a gente pode olhar um pouco mais além, tá bom? A gente tem essa possibilidade de perceber essas práticas de uma maneira mais profunda, né? E aí que a gente vai entrar nas noções de consciência e energia. A tal da dança cósmica entre Shiva e Shakti, entre consciência e energia. Shiva seria a representação da consciência e Shakti da energia. Então, eles dançam juntos. Claro que numa análise mais profunda, a consciência também é energia e a energia também é consciência. Só que aí eles vão dançando de acordo à necessidade da manifestação naquele momento, né? Bom, pensando agora do ponto de vista da energia, eu me deparei, né, com os estudos no curso de formação, né? A gente tem um curso de formação no Atma que tem uma carga teórica maravilhosa, muito conteúdo interessante e abriu muito os meus olhos, né, sobre a dança que eu pratico, quais seriam os caminhos para mim, né, depois de alguns anos dançando. Então, eu me deparei com conceitos belíssimos que conseguiram me dar um pouco de
conceitos e termos para entender a minha prática, né? E eu pude perceber que a dança é para além do movimento, né? Daquele movimento que a gente treina, né? Tenta chegar naquela execução correta de tal movimento, de tal proposta coreográfica. Só que a dança é muito mais do que isso, né? A prática corporal ela pode te trazer para camadas muito mais profundas. E é aí que eu chego na noção dos 3 corpos e 3 mundos. Alguns de vocês aqui já devem ter contato com isso, né? Então, podem até comentar aqui, certo, pessoal? Se vocês já conhecem, já ouviram falar sobre consciência, sobre energia, Shiva Shakti, podem comentar e perguntar depois, tá bom? Nas noções de 3 corpos e 3 mundos, a gente vai perceber que o mundo físico é só uma forma de manifestação fenomênica. Então, nós temos o corpo denso, que é esse aqui, né? Que a gente sente a materialidade, que a gente consegue ver. Nós temos o corpo sutil, que é o que a gente não consegue ver, é esse corpo mais sutil, onde engloba as emoções, né? Os fluxos mentais, né? E nós temos o causal, que já é um outro nível mais sutil, né? É uma representação mais sutil dessa manifestação, né? Digamos assim. No caso, a gente pode tomar como exemplo a manifestação da prática corporal, né? Tanto o yoga quanto a dança. E você pode ir acessando esses corpos através da prática do yoga de uma maneira concentrada, né? Com o tempo, você vai experimentando técnicas que vão aprofundando a sua experiência. E o mesmo eu posso dizer por experiência na dança. Em vários momentos, a gente tem experiências transcendentais, né? Você está ali estudando, praticando, e em alguns momentos você tem experiências transcendentais, que às vezes você não consegue nem definir com termos, com nomes que existem, né? É uma sensação assim abstrata, você sente que transcendeu de alguma maneira, né? Então, focando nesse aprofundamento da percepção, né, uma consciência mais profunda, a gente chega nas noções de canais de energia. Fiquem atentos, pessoal, as noções de canais de energia, para mim, foi a chave para minha pesquisa, para o meu projeto de mestrado, né? Que eu apresentei lá na escola de dança. Então, assim, imagine, a gente vai praticando, aprofundando, né? Tendo essas experiências, nem sempre prazerosas, né? Quem pratica yoga conhece, sabe muito bem. Que tem práticas que são altamente dolorosas, no sentido de você acessar algum bloqueio, né? E também tem práticas que são realmente prazerosas, muito prazerosas, né? A depender do dia ou do seu estado mental. Mas assim, com o tempo praticando, você sente necessidade de mais respostas, né? De querer compreender o que são essas sensações. E a partir da experiência e dos questionamentos, é que a gente, no caso, a minha experiência, né, que eu compartilho com vocês, é que eu fui começar a perceber o que são esses canais de energia. E aí, para a gente entender os canais, eu peço que vocês olhem para o corpo de vocês. Eu peço que vocês desapeguem um pouco dos conceitos pré-formados, né? A gente tem muita confusão, muito conceito misturado, né? Sobre o que são energia, Kundalini, né? Corpo sutil, canais de energia. Então, o que eu posso falar para vocês é que uma forma segura de você perceber essas minúcias, né, do corpo sutil é sentindo na prática. É uma forma de você caminhar por esse universo com mais segurança, né? E para quem me conhece meu trabalho, eu sou um pouco mística. Eu não sou mística, não sou fada e nem sou... Eu preciso realmente de materialidade, de conceitos, eu fui formada assim, né? Então, não posso falar de uma forma mística sobre esses conceitos, não é a minha verdade, né? Então, assim, a partir da experiência, eu trago aqui um pouco as noções de canais de energia para vocês, né? Nós temos o canal central, Chuchu Nanadi,
que é o mais conhecido, né? Por onde passa a Kundalini, a energia vital, né? Ascendente, ela parte da base do primeiro, segundo, terceiro chakra e sobe, 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 sobe até o topo da cabeça. Esse é o Sushumna Nadi, fica no centro da coluna vertebral. Nós temos os dois canais laterais, Ida e Pingala, né? Inclusive eu passo para vocês com a correspondência no corpo denso, né? O Sushumna Nadi corresponde à medula óssea, ela fica dentro da coluna. Quem quiser aprofundar mais, a gente pode, né, depois ter momentos de estudo, até no próprio Ashma mesmo, e a gente vai perceber que essa correspondência, ela tem variações, né? Mas de um modo geral, é a coluna vertebral. Os canais laterais Ida e Pingala são o sistema nervoso simpático e parasimpático, certo? E nós temos o canal da frente, que está sendo um resgate, inclusive, do método Sansara Yoga, que eu acho bem interessante esse resgate, inclusive, que é do quarto canal, que é o Sarasvati. Ele é o canal frontal, né? Quem está mais próximo das representações das deidades, se alguém comentar aqui, quiser comentar, quem conhece a deusa Sarasvati? A deusa da música, da poesia, da dança, da Índia? Sarasvati, então, o nome dela é o nome desse canal. Corresponde ao nervo vago e ele tem atuação, né, no sistema digestivo, no coração, né? Então, esse quarto canal é o Sarasvati. Nós consideramos esses 4 canais, certo? Pessoal, eu tô um pouco perdida no tempo. Se deixar, eu fico falando porque esse assunto é muito fascinante, né? Mas a gente vai ter um momento de perguntas. Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. Ah, tá tranquilo. Ok. Beleza. Então, assim, só para contextualizar, né? Eu me interessei por trabalhar com esses conceitos para compreender o movimento para além da forma. Então, me interessa investigar essa energia que está por trás. Como essa energia se manifesta, né? Esse princípio criativo que é único de cada um, de cada pessoa que pratica, né? No caso, dançarinos, a dança, yogis, o yoga, mas pessoas que estão em contato com o seu corpo, né? Seja por qual técnica for. Que energia é essa que anima o nosso corpo? Que pode se transmutar em várias formas, inclusive num trabalho artístico, né? Numa poesia, num poema, numa música, né? Então eu fui investigar essa energia que está por trás, que é a energia que nos motiva, né? Para poder criar essas diversas formas aqui no mundo denso, que é o que a gente consegue ver, certo? E aí um pouco tentando entender esse corpo sutil é que despertou para mim essa possibilidade de continuar os trabalhos, né, teóricos no que diz respeito à dança, à prática da dança e do yoga, certo? Então, pessoal, eu dei essa volta toda para explicar para vocês que a consciência, ela é infinita. Esse é o caminho que eu estou seguindo, porque faz sentido para mim a partir da minha prática. E tenho encontrado pais, né, pessoas, colegas da prática do yoga, da dança, alunos, professores, que estão convergindo um pouco nesses temas, né? Então, assim, eu posso falar para vocês desse meu lugar de prática, né? É evidente que a dança e o yoga não é novidade, não é uma prática que surgiu agora, é ancestral, né? Quando a gente vai olhar a história do yoga, a gente vai ver lá na Índia ancestral que o yoga, antes de ser formatado em asanas, ele era uma prática xamânica. Era uma prática feita nas florestas, era uma dança para reverenciar, né, a natureza. Então as pessoas naquela época praticavam uma dança para buscar justamente esse estado transcendental, né? Então o yoga em essência, lá buscando na essência mesmo assim, na história, era uma dança. E com o tempo, né, com o passar dos processos históricos, né, as mudanças políticas, né, daquele povo, ele também foi mudando, né? Como uma prática, ele vai se adaptando ao momento histórico e à organização social daquele povo.
Então, aí foi criando-se, né, as linhas de yoga, a forma de praticar yoga, os objetivos, né? Cada yoga tem um objetivo específico, você trabalha tal técnica para chegar a tal objetivo, né? Então, lá nos primórdios, o yoga era uma dança, né? Eu acredito que agora, nesse momento da gente, né, principalmente aqui no Ocidente, a gente está tentando resgatar. Eu não gosto muito desse termo resgatar, porque as práticas mudam, mas quando ela já aconteceu de uma maneira tão profunda, vira um patrimônio da humanidade, né? Então, não sinto que se perdeu para a gente resgatar. É mais no sentido da gente se reconectar com essa prática, né? E aí, nesse processo de reconexão, existem várias técnicas e várias propostas. Vocês podem até comentar aqui os tipos de dança que mesclam com o yoga que vocês conhecem, né? Nós temos as coreografias do yoga, oriundas da escola do De Rose, né? Nós conhecemos bem, é bem famoso, tem página no YouTube, tem festivais, né? Onde eles trabalham essencialmente os asanas com trocas, né, de postura entre um e outro. Tem shows, tem mega produções. Se eu tiver errado, por favor, comentem aqui para eu me atualizar, mas eu acho que é a prática de dança, a prática de yoga dançada, mais famoso, né, que a gente tem, assim, e organizado, né, em termos de mercado, de marketing, tudo isso. Nós temos também o yoga dança, o yoga dance, né, e nós temos outras práticas dentro da dança que visam essa expansão da consciência, focado nesse princípio da transcendência mesmo, né? Nem todas as danças estão focadas em formatar uma coreografia ou ter um discurso político, né? Nós temos várias danças que pensam essa expansão da consciência também, que trabalham princípios que a gente estuda dentro do yoga e não necessariamente levam o nome do yoga, né? Nós temos, por exemplo, a biodança, né? Nós temos também várias outras danças. Nós temos o contato improvisação. Eu pratiquei contato improvisação durante o tempo, né? Então, realmente busca uma expansão assim do corpo e mente num nível muito interessante, né? Eu posso falar para vocês que eu passei por algumas experiências e no caminho da prática a gente acaba se identificando, né, com uma dança ou outra. E tenho grandes amigos que continuam no contato improvisação, na biodança também, né? E continuam, né, praticando. Enfim, eu caminhei um pouco por esse lado aqui de compreender também conceitualmente, né, alguns princípios oriundos da minha prática, que é o yoga também, né? Ok, pessoal? Deixa eu só ver nosso tempo aqui. Ótimo. Bom, eu vou ler os comentários aqui de vocês, certo? Ó, Ivaneia fala assim: o feminismo busca justamente trazer o equilíbrio, dando o lugar que cabe ao feminino. Não exclui, inclui. Excelente comentário, Ivaneia. E eu concordo com você, né? A gente precisa falar bastante sobre isso, porque o feminismo não é o contrário de machismo, né? Muito pelo contrário, né? É que nós defendemos a igualdade entre os gêneros, né? Então, nós também queremos homens conscientes, fortes, né? Saudáveis, para continuar juntos, né? Com a gente nessa caminhada. Bom, a Elita faz uma pergunta assim, ó: a dança é do espírito? Poderia afirmar isso? Bom, Elita, quando a gente fala de espírito, abre um universo, né? Inclusive, eu me sinto um pouco habilitada para falar sobre isso, porque, enfim, né? Eu sou muito da materialidade e da prática física do aqui e agora, né? Então, eu posso falar para você desse lugar. Evidentemente, né? A dança pode ser uma prática que leva à expansão do ser como um todo, e você acessa lugares internos que até então você não conhecia, não definia, não deu nome, né? E a gente chama de espírito, essa projeção de nós mesmos um pouco mais ampliado e conectado com a possibilidade de transcendência, né? Então, posso dizer que a dança acessa, assim, essa dimensão do ser, a dimensão do espírito, né?
É evidente que, como eu sempre falo aqui, né, a dança, gente, é um universo. Nem toda dança está interessada em acessar o espírito, né? Nós temos urgências nos nossos discursos, né? Tem grupos que se dedicam totalmente a falar sobre o feminismo ou sobre a situação política do país. E é igualmente importante, né? Eu gosto sempre de frisar isso aqui, tá bom? Também tem grupos que estão dedicados a trabalhar coreografia, que é uma coisa maravilhosa, né? Quem participa de grupos de dança, de processos criativos, sabe a beleza e a riqueza que é estar em grupo, trabalhando o corpo, a mente, um discurso coletivo. Então, não é uma relação hierárquica de temas, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Quais referências você indica para entender os conceitos do yoga? Bom, interessante a sua pergunta. Eu posso falar assim, da minha pouca experiência, né, gente? Eu vou trazer assim o que eu tenho contato, o que eu tenho tido contato ultimamente, né, na minha pesquisa e experiência. Inclusive, se alguém de vocês que pratica também tiver referências, por favor, comente aqui nos comentários. Vai ser muito interessante saber, né, o que habita a sua mente. Mas eu posso falar para vocês assim, nós temos o livro do Hermógenes, né, Autoperfeição do Hatha Yoga, que é focado basicamente na manutenção da saúde integral, né? Então ele vai trazer capítulos que falam sobre yoga, sobre respiração, sobre alimentação. É excelente, né? Voltado, muito voltado para a questão da prática corporal, da prática em si, né? Então eu sempre indico, tá? E indico também, claro, né? Ó, História Geral do Yoga, do Hinduísmo e da Metafísica Hindu. Posso falar para vocês, é um livro bem completo, que fala dos diversos métodos de yoga ao longo da história. Fala um pouco do método desenvolvido no Ashma, o Sansara Yoga. Esse é o primeiro livro de 3, né? Nós vamos ter mais 3 livros, é uma trilogia, autoria de Tom Oliveira. Eu super indico e é muito acessível, tá, pessoal? É uma escrita excelente, você compra ali, tá num preço super de boa. Eu indico, tá? Esse livro é o principal de referência para mim nos meus estudos, assim, ele é muito completo. São 640 páginas de muita história para contar. Ok? Deixa eu ver mais perguntas aqui, pessoal. A Bia, que é a nossa aluna, né, do curso de formação, ela comenta assim: o lindo do método do Sansara é justamente integrar corpo e espírito, sem uma relação de hierarquia. Excelente, muito bom. Exatamente, né, a partir do seu local mesmo, do seu momento de consciência do seu corpo, não tem essa relação de hierarquia, né? Onde você está é onde você deveria estar. Nós temos um comentário aqui também, ó. Os 3 corpos e 3 mundos. Quem sabe muitos mundos no nosso universo. Ou esses corpos e mundos se metamorfoseiam, né? Isso aí. Pronto, ó. Neraldo tá perguntando aqui pra gente qual a relação da dança e do teatro. Nossa, que pergunta belíssima. Muito legal, eu fico emocionadíssima porque a minha orientadora, Carmen Paternostro, ela tem um trabalho muito lindo, né, de criação dramatúrgica, tanto na dança quanto no teatro, e teatro dança, né, uma experiência assim belíssima. Eu sempre fico muito emocionada de poder falar dessa relação. E assim, estão intrinsecamente conectados, né? O que a gente pode... É até complicado diferenciar, porque a própria dança, ela também integra várias outras técnicas, né? Por exemplo, nós temos dança que é uma dança discursiva, o dançarino fala, por exemplo, né? Nós temos dança que utiliza vídeo. Então, é um pouco difícil separar, trazer as fronteiras, né? Do que é dança, do que é teatro. A gente vê tudo como uma expressão do ser humano, uma expressão integrada, né? Eu acho que nesse processo de expressão, a dança e o yoga, ou a dança e o teatro estão muito próximos, né? É evidente que quem for do teatro quiser comentar aqui também, tá? Por favor, fiquem à vontade. Eu acho que tudo agrega, né? Tô falando do meu ponto de percepção.
Mas é evidente que o teatro tem um trabalho com a dramaturgia, né? Com um trabalho de texto, de memorização, né? Isso não exclui que a dança também utilize essas técnicas, né? Mas é só para a gente tentar narrativa, né? Construção de narrativa, de histórias, né? Mas você percebe que esses princípios podem estar presentes também na dança, né? É uma fronteira difícil de ter hoje em dia, tá? Pronto, ó, Ananias, que é professor da escola, ele fez um comentário aqui, ó. Fundamento e técnica do Hatha Yoga, de Antônio Bley. Ele indica, tá bom? É um livro muito bom sobre yoga, é o comentário dele aqui, ok? Alguém pediu para eu repetir o nome da primeira indicação de livro. Autoperfeição do Hatha Yoga, professor Hermógenes. Ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Nós temos um tempinho ainda, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. Ó, a Bia comenta, verdade, Pri, a dança provoca essas sensações. Exatamente. Bia é dançarina, né? Ela tem experiência prática. É isso aí. Então, pessoal, só para então fechar um pouco esse nosso momento, né? Eu gostaria de trazer outras referências para quem deseja pensar o corpo e a relação do corpo nesse nosso contexto atual, né? Contexto social e político. Eu indico o livro A Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, certo? Ele vai trazer um conceito muito interessante para a gente que chama violência neuronal, onde ele identifica essas violências neuronais, né? Por exemplo, doenças como depressão, né? Como ansiedade, transtorno depressivo compulsivo, né? Ele engloba tudo nesse conceito de violência neuronal, né? Quando ele identifica uma sociedade do desempenho, que tem sempre que corresponder, né? Cumprir as metas do trabalho, relações sociais. Então ele traz um diagnóstico desse corpo cansado, né? Pesado. E nós sabemos muito bem o que é isso, né, pessoal? Basta olhar um pouquinho para o nosso corpo numa prática de yoga, por exemplo, né? A gente percebe isso no nosso corpo mesmo, na prática, né? Eu indico o Byung-Chul Han, é um livro pequenininho, muito legal para a gente compreender melhor, né? Sobre esse corpo no contexto social e político atual. Ok? Eu acho que a gente já está chegando no final da nossa live, certo? Quem quiser fazer mais perguntas, pode fazer. Ah, sim, então eu posso falar um pouco da dança que eu pratico, né, pessoal? Eu acabei não falando. Olha, enquanto vocês escrevem as perguntas aqui, eu posso falar um pouco da minha dança, certo? A dança que eu tenho dedicado o meu tempo, né? É a dança tribal de fusão, também conhecido como Tribal Fusion, em inglês. Mas a gente, inclusive, está ressignificando esse termo, né? Tanto o inglês quanto o termo tribal. E estamos identificando como Fusion Belly Dance, ultimamente, né? Essa dança, ela tem um princípio criativo do hibridismo, da mistura, da mescla, né? Da fusão. E tem, basicamente, 4 pilares iniciais, né? Que é a dança do ventre, dança indiana, flamenco e danças da cultura hip hop. Essas são os 4 principais pilares da dança. Porém, como o princípio criativo é o essencial, a gente tem a liberdade de poder mesclar com outras práticas corporais. No caso, essa que vos fala tá trazendo possibilidades criativas com o yoga, né? Então, basicamente isso. Pronto, ó, mais 2 comentários aqui. Ó, a Abigail pergunta aqui, qual é o nome do livro, Pri? Biga, é Autoperfeição do Yoga.
Professor Hermógenes. Ok? A Luísa comenta aqui. Pri, segundo pesquisas, o livro História Geral do Yoga, do Hinduísmo e da Metafísica Hindu, de Tom Oliveira, é o mais atual nessa temática. Ok, valeu, Luísa. Muito obrigada, viu? Interessante, pessoal. Quem tiver interesse, em ler um pouquinho mais, é um livro que realmente traz bastante conteúdo interessante, né? Para quem quer aprofundar aí. Bom, aí a Bia... sim, do filósofo Biga. Ok. O nome do livro é Sociedade do Cansaço. Filósofo Byung-Chul Han. Ok? Pode colocar no Google assim, A Sociedade do Cansaço, que você vai achar. É um livro fininho, interessantíssimo. Foi uma das bases do meu artigo, né? Na especialização em estudos contemporâneos em dança na Escola de Dança da UFBA. Ele está na minha bibliografia, ok? Bom, vou responder aqui a pergunta de Bia, tem uma outra também da Ivânia. Pessoal, tá muito legal, viu? Tô gostando muito desse momento de interação com vocês. Eu sempre gosto mais de interagir do que só falar com o conceito. Eu trouxe aqui um pouco para ser um disparador, né, da discussão. Mas vou lá para as perguntas de vocês. A Bia pergunta assim: o que te levou à dança? Como você começou? Uou! Muita história para contar, hein, Bia? A gente pode até marcar um café depois pra gente ficar conversando. Mas assim, bom, a minha primeira forma de manifestação artística foi a poesia. Então eu ainda muito pequena lia muitos livros, né? Lia Shakespeare, livro de filosofia, isso eu pirraninha assim. E comecei a ver, poxa, eu posso escrever também. E aí aqueles sentimentos, né, que às vezes a gente não consegue definir, aí na palavra escrita você consegue uma conexão ali, aí tem um ritmo, uma métrica, e aí é poesia. Foi a minha primeira forma de expressão artística, né? E aí o tempo foi passando, eu tive algumas disciplinas na minha formação básica, né? Educação artística, educação física, né? Tinha práticas artísticas em educação física. Fiz teatro também na escola, né? E só fazendo um comentário, né, pessoal? Eu acho essencial, né, a gente ter práticas artísticas na formação básica, né, na nossa formação básica, porque desenvolve a sensibilidade, né, a percepção das sutilezas nas relações humanas. Não necessariamente você precisa se tornar um artista. Eu acho que se tornar um artista é outra escolha, é uma escolha que passa por outras vias, né? Então, quem tiver aqui, tiver filhos, tá bom? Procurem saber na grade da escola se tem educação artística, se tem práticas artísticas. É interessantíssimo, tá? Ter contato com isso nos primeiros anos de vida, ok? Bom, aí, enfim, passando o tempo, eu tive contato com teatro, canto coral, expressão corporal, e sempre aquela vontade de me expressar, né? Nossa, tenho que me expressar e tal. E aí, com o tempo, eu comecei a trabalhar com produção cultural. Eu trabalhei no Teatro Gamboa Nova durante 4 anos, né? Foi na época da minha graduação. Eu graduei em produção cultural na UFBA. E nesse momento foi que eu tive contato com artistas de diversas linguagens, com diversas abordagens da realidade, e me identifiquei, né, com esse universo. E aí, experimentando teatro, dança, literatura, experimentando também palhaçaria, né, eu pude... Nossa, o que eu sou? Sempre tem essa fase, né, da confusão, assim. E aí foi que eu realmente me identifiquei com a dança. Quando eu tomei essa decisão de que minha forma de expressão era a dança e que eu iria levar isso profissionalmente, né, que por sinal não é uma decisão fácil e nem fomentada por nossa sociedade, né. Quando eu decidi que era a dança e que eu levaria isso profissionalmente na minha vida... foi que aí abriu um outro universo, porque é um universo dentro do outro, né? Cada expressão artística são vários. Você vai para a dança, é um mundo, né? E aí dentro da dança eu me identifiquei com a dança tribal de fusão,
que é onde eu pude, de maneira inconsciente, identificar a minha forma de expressão corporal, né? Desde adolescente eu tinha essa forma de me movimentar meio sem forma, meio fragmentada, né? E aí na dança tribal eu pude entender metodologia, termos, né? Entender as pessoas que já estudavam essa dança há muito tempo, né? Entender a história. E aí foi que eu me identifiquei nessa dança, assim, nossa, foi amor à primeira vista, assim, e realmente eu trouxe pra mim, né? Muita coisa mudou, né, desde então, né? Eu passei muito tempo estudando, viajei para estudar. Ah, pessoal, inclusive eu deixo um convite aqui para vocês. Eu vou participar de uma live às 20 horas com uma professora de dança do ventre de São Paulo. Ela me convidou para participar da live na página dela. Vocês podem ir lá na minha página, Priscila Sodré, que é um perfil só de dança, que eu divulguei lá e tal. E eu vou falar um pouco sobre a minha história na dança e minhas viagens, estudos, né? Viagens mesmo assim para estudar, eu fui para fora e tal. Quem quiser saber mais, eu conto lá, tá bom? Mas resumindo, foi esse o motivo assim que me trouxe assim para a dança. É uma mistura de subjetividade com objetividade. Ok? Bom, eu vou continuar aqui. A Abigail fala assim: grata, Pri, adorei sua live, leve como você. Muito obrigada, Abiga. Bom, tem um comentário aqui. A gente já tá chegando no... Tem um tempinho ainda, ok? Vamos lá. Pri, eu tenho uma angústia sempre quando faço as aulas de yoga, por achar que não estou fazendo certo. Tem algum conselho que você possa dar enquanto professora? Tenho. Não se preocupe com a forma. Esse é o meu conselho para você. Que bom que você está tendo contato com a angústia. Só assim você vai poder soltar um pouco essa angústia. Geralmente essa angústia é por uma respiração que você precisa trabalhar um pouco mais, ou alguma dor que surge quando você executa a postura. Mas o conselho que eu dou é: não se preocupe, pratique, faça. Essa angústia vai, né? Você vai aprendendo a lidar com ela, certo? Não fique ansioso ou ansiosa, não sei seu nome aqui, tá bom? Tem um codinome, desculpa, não sei como te identificar. Mas não se preocupe com a forma, não se compare com os seus colegas, continue no seu caminho. E fique seguro no seu coração de que você está no caminho, certo? Ok. Ana, pronto, Ana, certo? Não se julgue, só pratique. Com o tempo você vai relaxando um pouco mais essa mente, né? Que analisa, que julga bastante. Todos nós temos essa mente muito ativa, né, pessoal? Mas na prática do yoga a gente tenta praticar essa mente mais fluida, né? Soltando o fluxo dos pensamentos, sentindo e respirando. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais comentários. Muito obrigada pelas perguntas, tá bom? A Ivânia pergunta: quais conexões a dança do ventre pode trazer? Muito legal, né? Sempre falo da dança do ventre com carinho enorme, né? Eu conheço a trajetória de muitas dançarinas que estão há anos, décadas, né? Mantendo essa cultura, essa dança viva, né? Nós temos pessoas belíssimas, né? Que mantém esse trabalho ativo e ajuda também tantas pessoas, né, a fazer uma conexão com o seu corpo, tanto físico quanto emocional, né? Bom, Ivânia, eu preciso falar para você assim, eu tive contato com a dança do ventre na prática logo no comecinho, quando eu decidi fazer a dança tribal de fusão, para poder ter contato com a técnica, né, que era um dos pilares da dança, dessa dança a qual eu me dedico, né, e tive contato com a professora Gal Sarkis, deixo aqui inclusive o nome dela e um grande beijo para ela, né? E a partir dessa experiência e de observar professoras já mais experientes, o que eu posso dizer para você é que a dança do ventre trabalha consciência corporal, trabalha bastante a soltura do quadril, tronco, né, em termos físicos, trabalha também a consciência de grupo, né? Você está numa sala de dança com várias colegas também, é uma energia muito, muito boa. Trabalho feminino, né?
esse corpo móvel, né? Trabalha a espiralidade do corpo, né? E a gente, na dança tribal, trabalha bastante, né? Essa questão da mobilidade da coluna, né? Movimentos dissociados. E assim, em termos emocionais, é só ganho, né, pessoal? Eu indico prática física, a dança do ventre é excelente e não se resume a mulheres, hein? Tem muitos homens dançando e muito bem. Ok. Pronto, obrigada. Sempre peço para me enviar o link da meditação, né? Sim, Ana, eu sei, eu vejo você presente na meditação. Isso aí. Tem um outro comentário aqui. Muito obrigada, você traz o profundo em uma leveza incrível. Parabéns. Poxa, muito obrigada. E eu estendo esse seu comentário a todos os meus professores, né? E professoras, pessoas que vieram antes de mim nesse caminho, ok? Tem outro comentário aqui do João Ananias. Pri, bem interessante sua análise sobre o yoga e a dança. Legal, pessoal. E eu posso até complementar aqui que eu tive muita dúvida como que eu nomearia, né? Esse caminho que tem se aberto para mim, porque a dança e o yoga são dois universos gigantescos. Tem pessoas que propõem já dança e yoga juntos, mas assim, eu achei que era mais genuíno eu falar do meu lugar de prática e de experiência, né? Que no momento realmente é separado, no sentido de que eu estudo, dou aula e pratico yoga, estudo, dou aula e pratico dança, e a minha proposta é tentar encontrar essas interseções do ponto de vista criativo. Então, por favor, pessoal, fiquem conectados, eu vou adorar sempre contar para vocês como tem sido essa experiência. Ok? Bom, a gente está chegando no final da nossa live. Vamos deixar salvo aqui no perfil do Atman, tá? Por favor, fiquem conectados com a gente. Mesmo nesse momento de pandemia, a gente tem várias possibilidades de troca pela internet, né? Online. Nós temos as aulas de yoga, as aulas regulares, com horários de manhã, tarde e noite, também aos sábados, tá bom? Tem a meditação, que é um momento riquíssimo, então quem quiser é só deixar o e-mail aqui no direct, ok? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho com dança, pode pesquisar no YouTube, Priscila Sodré, Tribal Fusion. Tem uma página aqui no Instagram, no Facebook também. E a gente se encontra, né? Seja na aula de dança, na aula de yoga, num curso de dança e yoga. Estamos juntos. Ok? Aí tem mais um comentário aqui. Ótima reflexão sobre esses dois universos. Parabéns, Pri. Obrigado. Valeu, Kátia. Ok. Então, galera, estamos chegando no final. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu anseio que tudo isso passe e a gente possa se ver pessoalmente, trocar essa figurinha, tá bom? E, último aviso, consumam cultura, consumam vídeos, filme, dança, teatro, canto, é tão bom para o espírito, para a alma, ok? Obrigada também, Vânia, gratidão, a gente se encontra na meditação, ok? Beijão, pessoal, vou terminar por aqui, tá? A gente se vê nos próximos capítulos dessa jornada. Beijão!